Fala, meu povo! Vocês estão bem? Obrigado por estarem aqui mais uma vez no Léo Severino Podcast, nessa série de podcasts exclusivos que estamos fazendo com os pré-candidatos a deputado estadual, federal e senador aqui por Itajaí. A nossa intenção é fazer o itajaiense conhecer os pré-candidatos para que possa escolher dentre aquele que mais lhe agradar, mas que o voto do itajaiense fique em Itajaí, para que a gente possa eleger deputados estaduais, federais e quem sabe aí até um senador. Obrigado, Robson Coelho. Obrigado, Léo, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Vitor, nosso convidado. Vitor é um grande amigo, tivemos algumas caminhadas juntos já. E já vamos começar já nos questionamentos, Vitor. Você é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal. Exatamente, Robson, exatamente. Pelo PL. Partido do presidente. Partido do presidente Bolsonaro. Mas é por conveniência ou por acreditar realmente? Não, por convicção mesmo, por convicção. E tinha uma série de outros partidos, né? O pessoal da Lux Brasil, que é uma associação conservadora, que entende muito do espectro de direita no Estado. Eles entenderam a caminhada, eles viram, né, com riqueza de detalhes, as possibilidades que a gente tinha de ir para outros partidos, mas que o PL acabou se tornando parte, né, desse processo e a gente acabou optando por ir para o Partido Liberal. O pessoal da Lux Brasil está apoiando o Vitor nessa pré-campanha? Está apoiando. Aqui no estado, sim. Ah, bacana. Vitor, hoje a principal bandeira do Vitor nesse momento seria o quê? Família, saúde? Qual é a bandeira que o Vitor vai levar para essa campanha? Hoje na pré-campanha, mas que espera levar para a campanha? Eu trabalho, Robson, com 3 nichos, né? Que é o pessoal da saúde, que é onde eu tenho a maior formação, né? O maior número de formações, e que por onde eu tenho trilhado há muito tempo. Então a saúde ela é, digamos, a principal. Mas a segurança pública e a educação são partes intrínsecas da minha história, né? Eu sou pós-graduado em segurança pública e eu tenho uma escola, né? Eu sou empresário também. Então a lida com o processo educacional, né? Com as medidas socioeducativas, né? Com a evolução de outras pessoas que estão buscando carreira, estão buscando desenvolver na área da saúde, também faz parte do meu trabalho. Então não tem como eu trabalhar só com a saúde e deixar essas outras bandeiras de lado, né? E o que te motivou a entrar na política? A saúde, com certeza, Robson. A saúde, com certeza. Eu sou enfermeiro formado aqui na Univale há mais de 10 anos. Né? Era técnico de enfermagem antes, estou no SAMU 92 já há 15 anos de SAMU. Trabalho aqui em Itajaí no SAMU, inclusive. E o que a gente vê dentro da saúde é que se os cargos de gestão fossem lotados com pessoas técnicas, os problemas da saúde basicamente não existiriam. O problema é quando a gente confunde isso e essa confusão só acontece dentro da política. Quando os cargos de gestão são lotados com qualquer um, ou são utilizados como cabide de emprego, né? Nós estamos falando aqui um papo aberto, eu não estou medindo palavras para falar isso aí, Robson, né? No estado todo. Se tu colocar um cara ali que ele não tem noção nenhuma do que é a saúde, de como ela é feita, e aí, obviamente, aquele serviço vai desandar. A gente vê isso quando o próprio governador do estado sai fazendo uso do avião, ambulância, para viagens políticas. Porra, não precisa ter mais do que 2 neurônios na cabeça para entender que uma ambulância do SAMU 92, aérea, não pode ser utilizada para fins administrativos, né? E sim operacional. O que acabou resultando aí, né? Dizem que acabou resultando na morte, inclusive, de uma criança. Então, essa visão técnica a gente acaba tendo por conta da formação. Outra área não daria, de repente, a possibilidade de a gente analisar esse espectro. Mas como a gente tem essa formação, né? Eu fiquei no Albert Einstein em São Paulo 2 anos, me especializei lá em São Paulo, passei pelo Sírio-Libanês, passei pelo Hospital das Clínicas. Então, durante esse trajeto, a gente teve uma proximidade com aquilo que tem de melhor, com aquilo que tem de mais técnico dentro do serviço. E aí, quando tu começa a confrontar um dado técnico, né, com aquilo que é praticado e que, por um viés político, não é feito da forma correta, não tem como não se revoltar. Né? De repente, não é uma revolta, e sim uma projeção de tentar fazer da melhor forma possível, né? De repente, esse foi o pontapé inicial para esse ingresso na política. Aí o Vitor foi candidato em 2020 a vereador. Sim. Pelo Republicanos e depois migrou para o PL. Depois assim que PL. O presidente anunciou. Teve várias migrações, né? O governador do estado veio para o Republicanos, daí a gente já não tinha uma boa relação, não concordava e não acreditava nesse governo. Acredito muito no governo Jorginho Melo. Eu acho que Bolsonaro não erra em apontar ele para o governo do estado. E já que ele tem esse apoio naquele que a gente acredita, que também como a gente estava conversando antes, eu não me vejo uma pessoa bolsonarista, eu me vejo um cidadão de direita, né? Que entendeu o que Edmund Burke falava, que foi aluno do professor Olavo de Carvalho. Então, se tu entende o espectro de direito, tu sabe que o Bolsonaro é a nossa melhor chance de sair, de repente, de um futuro terrível, né? Então, a ida, né, para o PL, acreditar num projeto do Jorginho Melo também foi porque o Bolsonaro acabou apontando ele, né?
E tu tivesse já uma conversa com o Bolsonaro? Tivesse alguma experiência? Tive. Como é que foi? Conta pra nós aí. É fenomenal, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer o Lula e conhecer o Bolsonaro. Em 2009, quando o Lula esteve visitando o Porto de Itajaí, eu trabalhava no SOS da Unimed, né, na ambulância. Não sei se pode falar os nomes Pode, fica à vontade. Enfim. Eu trabalhava na ambulância e na época era a ambulância melhor equipada. E a gente ficou responsável por acompanhar a comitiva. E, pô, tô acompanhando o Lula de perto, todo mundo que teve uma relação com ele sabe que tipo de pessoa é, cara. Aquele tipo de... Se tu és uma pessoa boa, honesta, de família, tu sabe que aquele cara não é uma pessoa que tu quer ter por perto. Um cara arrogante, um cara grotesco, um cara sem respeito nenhum pelas mulheres, principalmente. E eu tive a infelicidade de apertar a mão dele na época, porque eu era um funcionário comum e tinha que fazer parte daquele processo, né? Tu já usava barba igual a dele na época, não? Não usava não. Não usava não. Não usava porque a unidade do SAMU que eu trabalhava na época, o coordenador era militar. Mas não tem uma influência? Cobrava aí? pra caramba. Não tem uma influência? Não tem. Para com isso aí, Léo. Para com essa besteira aí. E, em contrapartida, conhecer o Bolsonaro foi fenomenal, né, cara? A versão que ele apresenta por trás dos bastidores, só para o pessoal entender, é totalmente diferente daquilo que ele apresenta na TV. Quando as pessoas se sentem motivadas, se sentem emocionadas até com o discurso do Bolsonaro, saibam vocês que, por trás dos bastidores, ele é uma pessoa muito mais original, muito mais honesta, muito mais criteriosa. Ele cobra dos colegas, ele cobra dos amigos. Aqui nós tivemos um evento, pô. Tivemos um evento que teve toda uma entonação religiosa, marcha para Cristo. Bolsonaro se projetou na frente, fizeram toda uma situação. Um político tentou pegar na mão dele para levantar. Ele, porra, sai para lá, cara. Não é político isso aqui. Então, isso é o que ele... por trás dos bastidores é mais forte do que pela... Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Sim. Por trás dos bastidores, essa originalidade, essa preocupação com a sociedade, com o Brasil, é muito maior do que aquilo que, de repente, ele pode falar aqui no microfone. Aquela pergunta não precisa nem fazer, né? A gente coloca 2 botões na frente de todos os pré-candidatos que estamos aqui conversando, entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, não tem opção, tem que apertar em um botão, seja se é um bolsonarista convicto ou um não bolsonarista, De mas direita, convicto. uma pessoa de direita convicto, não tem nem por que botar essa pergunta para ti. Né? Mas eu gostaria que tu fizesse essa pergunta. Então coloca esses 2 botões aí na tua frente, tu aperta qual botão, do Lula ou do Bolsonaro? Eu posso comentar Claro, o meu aperto do botão ou não? Cara, Fica tu tem à vontade. 50 minutos para fazer o que tu quiser aqui, cara. Eu penso, Léo, que é o seguinte, muita gente atrela os crimes, né, do Nine Fingers, do 9 dedos, como apenas o roubo, né, cara? E o roubo dos 6 trilhões aí, que é estimado o buraco que ele fez no Brasil, é o menor dos seus crimes. Se tu for levantar, isso não é uma falácia, né? Tem na internet, qualquer um pode confirmar. Se tu for ver a destinação do dinheiro que ele desviou dos cofres públicos, todos eles basicamente foi para financiar governos ditatoriais, tá? Governos que massacram as pessoas, que perseguem os religiosos, que destroem as famílias. São governos corruptos, cara, governos que colocaram a sua população na fome, na miséria. Esse dinheiro, talvez, da perpetuação desses governantes ditatoriais, foi doado pelo dito cujo. Então, como apoiar uma criatura dessa? O professor Olavo de Carvalho dizia que apoiar o PT hoje, apoiar o Lula hoje, de duas uma pessoa é ignorante no sentido de não ter informação, ou ele é um corrupto, tá? Podendo ainda ser a aglutinação dos dois. Então, hoje o Bolsonaro, para mim, ele é uma necessidade para o país. Tu toma café, não? Não, eu fico contente com a minha água. Fica com água? Ótimo. Tá bom. Ô, Robson, esse é do teu time. Toca aí, Marco. Mas tu não vai falar agora que não confia em quem toma água ou pra ele é grande? Estás com medo do Vitor, tu? Não, eu acho que tomar café é uma questão cultural e, particularmente, eu tenho um pé atrás com quem não toma. Cara, eu sou enfermeiro, né, cara? Tu não conhece um enfermeiro que não toma café. Nesse momento eu optei pela água, mas tu faz tanta questão assim, eu tenho que provar o teu café. Fica tranquilo. Eu vivo café... trincado no café, cara. Enfermeiro vive trincado no café. Eu falo isso porque o Robson não toma mesmo, entendeu? Aí a gente pega. Faz o seguinte, eu vou te servir, mas não precisa tomar, só pra gente ficar no meio a meio aqui, então. Ô, Vitor, nós começamos essa campanha e o propósito inicial da campanha
realmente para que Itajaí tivesse representação política. Né? Nós sofremos muito. Itajaí é a segunda cidade economicamente falando do Estado, mas a cidade com maior potencial, não digo do Estado, mas da região sul. Do ponto de vista da logística, atividade portuária, construção naval, turismo, pesca, agora da questão da tecnologia, Itajaí tem um potencial de crescer ainda muito mais nos próximos anos. Mas nós somos carentes de representação política. Então nós iniciamos esse trabalho para que o eleitor possa ser influenciado do ponto de vista, porque outras cidades também fazem isso, e isso é legal, influenciado para saber da importância. Como faz falta tu não ter um representante que olhe com outros olhos para a tua cidade? Eu tive essa experiência em Brasília em algumas oportunidades, com demandas do Porto, com demandas de outras áreas, e lá tu tem que bater na porta de pessoas que não conhecem as necessidades da tua cidade. O que tu vê com relação a isso? O que o eleitor de Itajaí pode esperar do Vitor com relação às demandas da cidade de Itajaí? Certo. Ô Robson, vou te falar que por uma questão de estar envolvido, né, numa estrutura como da saúde, por exemplo, da segurança pública, obviamente que a gente consegue analisar Itajaí com um caráter mais técnico, né? Eu venho de uma percepção, principalmente em relação à saúde, né? A saúde em Itajaí ela tem um panorama, mas no estado todo, né, numa escala ranqueada, a principal queixa do catarinense sempre esteve atrelada à saúde. Sempre o primeiro caso sempre foi a saúde. Depois vem a educação, segurança pública, que muda de uma região a outra. Mas vamos lá. Saúde em Itajaí. Pô, eu trabalho no SAMU 92, cara. São recomendações ministeriais que para cada 100 mil habitantes exista uma ambulância do SAMU 92, para cada 100 mil habitantes. Itajaí tem 216 mil habitantes, 220 mil habitantes, né? Chegando lá. Melhor, 226 mil habitantes. Então, estamos chegando a 230. E nós temos uma ambulância, que é a que eu trabalho. A outra é a gerenciada pelo Estado, né, por uma empresa privada, acabou sendo terceirizada, e que nunca está na cidade. Então, nós temos uma ambulância SAMU 92. Quando tu confronta esses dados com Balneário Camboriú, por exemplo, que tem 2 ambulâncias e um upgrade, que é o serviço de motolância, tu vê, cara, como nós estamos atrasados. Balneário Camboriú é a cidade vizinha, é 1/5 do nosso tamanho territorial, é metade do nosso contingente populacional, e está tão mais avançado assim, num pequeno aspecto, né, que é a saúde pública. Nós tivemos oportunidades de trazer recursos para outros hospitais, outras empresas, mas que por motivo político, óbvio, o Robson sabe muito bem do que eu estou falando, acabou que não sendo autorizado. Quer dizer, nós temos uma projeção, existe a possibilidade de fazer Itajaí ser um reflexo para, de repente, o Estado, quiçá o país, e a gente não consegue isso por um motivo político. Entende? Então, essa projeção que a gente faz, de repente, a gente vai conseguir trazer uma melhor estimativa, né, principalmente para a saúde aqui na nossa cidade, e também outros viés, né, como a segurança pública, por exemplo, como a educação, e etc. Deixa eu te perguntar, saiu agora, inclusive, o governo tem feito bastante propaganda de que Itajaí, me corrige, Robson, mas é que mais gastou, a cidade que mais gastou, que mais investiu por habitante, enfim, onde está bem ranqueada aí dentro do estado em investimento em saúde pública. Onde é que tá o erro aí? Porque o dinheiro parece que saiu do cofre. Eles gastam muito, mas gastam mal? Seria essa a explicação? Aonde foi parar esse dinheiro? Onde foi parar esse dinheiro? Se tu quiser saber como está a saúde, é só perguntar para a população. Se ela se sente contente com a saúde pública no município. É só perguntar isso. Tá? E isso não é senão reflexo da gestão. Isso não é senão reflexo do grande gestor. Se tu não lotar, mais uma vez, se tu não lotar pessoas técnicas para compor esse serviço, para fazer esse serviço funcionar, o serviço não vai funcionar. Não vai andar. Tá? O que tu acha da terceirização dentro da saúde? Eu acho péssimo, cara. Tá? Em alguns pontos eu acho péssimo. Do ponto de vista da população, né, se houvesse uma melhora fidedigna na qualidade do serviço de saúde, ótimo. Tá? Que a gente vê que não acontece. E do ponto de vista profissional, aí se torna pior ainda. Porque o profissional acaba sendo sucateado com uma terceirizada. Ela recebe dinheiro do município, do governo estadual ou do governo municipal, tá? E ela faz um repasse a bel prazer para o profissional que ela vai contratar. Um exemplo simples, tá, Léo? Robson. Só para complementar, 2 terceirizadas já não deram conta aqui, não foi isso? Meu Deus do céu, cara. Não, aqui a privatização da saúde aqui em Itajaí não teve uma experiência positiva. Não, se tu falar nos bastidores com os profissionais, cara, o que eles viram, principalmente nesse período pandêmico, é horripilante, Robson. Tá? Mas voltando ao assunto. Toma um café aí, cara. Claro, fica à vontade, pô, nós temos tempo aí. Né? Porque quando eu falo da privatização, por quê? Nós temos um governo federal que, ao menos em tese, é privatista, de forma geral, né? E aí eu pergunto, tá? Só que, porém, tu está dentro de um serviço público de saúde. Por isso que eu queria... Há choque de entendimento nesse sentido? Vamos fazer... O que seria o ideal para a saúde? O que seria... Vamos construir um paralelo aqui, tá?
agente penitenciário, que agora é policial penal, certo? Vocês conhecem, né? Sim. Profissional, agente penitenciário, que agora tem poder de polícia, virou policial penal. Eles têm uma coisa chamada plano de carreira, plano de cargos e salários. Então, eles entram como agente 1, nível 1, e vão subindo. Conforme o tempo vai passando, eles vão se especializando, vão aprimorando, vão desenvolvendo melhor atividade dentro do setor carcerário e eles vão subindo de nível, tá? E automaticamente vão ganhando mais. Tá? E parece apenas uma luta salarial, mas não é. Entendo o que eu estou dizendo. O cara que entra como agente penitenciário ou policial penal nível 1, ele ganha X salário. E ele vai se aposentar como agente nível 8 ou nível 9 com um salário digno para sua aposentadoria, porque ele percorreu aquele trajeto, então ele busca se aprimorar, ele busca fazer um trabalho bom, ele busca se doar para a sua atividade, certo? Tu conseguiu analisar esse parâmetro. Agora vamos lá. Num paradoxo, quando tu pega um profissional de saúde, por exemplo, tá, que ele entra na profissão, vamos lá, vamos citar um exemplo, num pronto atendimento, tá, de uma terceirizada. Ele entra num pronto atendimento onde ele vai atender todo tipo de paciente, principalmente os graves. E ele entra lá ganhando X salário. Vamos fazer uma suposição, R$3.000 de salário. Ele vai ficar naquele pronto atendimento ali por 10 anos. 10 anos depois, ele está ganhando R$3.000. Como que esse cara, Léo, vai se doar para a sua profissão? Como que esse cara vai conseguir viajar para estudar? Porque os protocolos da atividade dentro da saúde, assim como em outras áreas, o Robson, que é da área portuária, sabe muito bem disso. Se tu não estudar, tu não se atualiza, tu não consegue oferecer o trabalho conforme o mercado necessita. Na saúde não é diferente. Existem atualizações, o profissional de saúde ele tem que estar sempre estudando. Entende? Só que se tu ganha R$3.000 hoje, tu consegue pagar o aluguel, bancar os filhos e acabou o salário. Uhum. Ou tu tem outro vínculo e aí tu tem que ficar naquele desespero de sair de um lado para o outro, ou tu vai continuar naquela miséria. Consegue entender a diferença? Por que de um lado é tão... Cara, a segurança pública é fenomenal em Santa Catarina. Os caras fazem milagre. Eu conheço muita companhia que está deteriorada por falta de recurso, por falta de contingente profissional dos próprios policiais. Pô, aqui em Itajaí. Aqui em Itajaí, a tropa que trabalha aqui em Itajaí, cara, os caras são heróis. São heróis. Nós estamos num ambiente de fluxo de drogas muito alto, que é a região portuária, permite isso, fácil acesso, né? Então o tráfico tem uma visão com maior interesse dentro de Itajaí. E se tu for analisar o contingente policial, é mínimo, cara. Os caras trabalham com menos da metade daquilo que seria o recomendado, daquilo que seria o ideal. Entendeu? Então, quando tu confronta o trabalho que é feito na segurança pública, como, por exemplo, o agente penitenciário, o policial penal, que tem essa trajetória, que ele sabe que ele vai entrar, ele vai construir uma carreira naquela profissão, quando tu faz uma análise paralela a isso dentro da saúde, tu não consegue identificar da mesma forma. E aí, quando tu coloca uma empresa terceirizada, fica pior ainda. Porque a empresa terceirizada ela vai pagar um salário e vai ser aquilo para quanto tempo o profissional ficar. Tu há de convir comigo que... O cara que entra ganhando R$3.000, passou 15 anos e ele continua ganhando R$3.000, me desculpe, meu irmão, mas não tem no mundo uma pessoa que vá se dedicar para aquilo que ele está fazendo. O que a gente busca é trazer essa melhoria na qualidade do profissional e automaticamente na qualidade do serviço de saúde que a população vai receber. Porque eles estão diretamente ligados. Essa visão profissional ela se replica em outras áreas. Em outras áreas, mas eu ia citar uma frase do Tropa de Elite agora, vou deixar quieto. Mas cada um tem que brigar por aquilo que pelo nicho que representa, pelo nicho que representa, na segurança pública, em todas as áreas. Né? Então, nesse caso, o Vitor é um cara que batalha pelo servidor público e por esses serviços continuarem públicos e não terceirizados. Acredito que sim. O Vitor defende que os serviços essenciais continuem públicos. Exatamente. E os serviços não essenciais sejam privatizados. Tu imagina só, Léo. Tu gosta do Vitor? Eu me dou bem com ele. Tá dando a letra toda. Não foi. Teve outros que tu apertasse mais aqui. Não, mas o Vitor é um cara bacana, um cara que tem... Ele sabe que se apertar eu não vou espanar, irmão. Ah, é? Vou bancar. Tá tranquilo aí, tá tranquilo. Não, mas é importante o eleitor saber, né? Porque, assim, por exemplo, o Vitor é um privatista. Por ser um cara de direito, o Vitor é um privatista. Eu achei interessante essa visão muito clara. Mas os serviços essenciais não. É importante, porque tem muita gente que acha que o cara que é de direita, ele é a favor de todo tipo de privatização. Não é. Isso é bom trazer isso aí à tona. Que é a visão do novo, né? O novo é mais... Sim, o novo já é mais... mais radical nisso, né? Em tudo, inclusive. Tu imagina privatizar a polícia militar, cara? Quando que o empresário ia ser preso?
Quando que um cara de poder aquisitivo ia ser preso? Já não é, né? Nunca. Não vamos falar isso. Mas já há uma certa dificuldade jurídica, por exemplo. É uma dificuldade enorme, né? Sim, já há uma dificuldade. Tu imagina se terceirizar, irmão. É. Os caras já trabalham de uma forma idônea, de uma forma ímpar. Segurança pública entendeu? não tem nem que... E tu acha que na saúde é diferente? Mas os presídios, tu é a favor da privatização dos presídios? Eu acho que não, cara. Eu acho que eu continuo. Esses serviços essenciais, eu ainda prefiro que seja da manutenção Saúde, do Estado. educação e segurança Porque é Estado. O cara consegue construir carreira, Robson. E a questão não é nem a questão de recurso, é a questão da especialização. Essas áreas requerem estudo concomitante, estudo constante. Tá? E se tu oferecer um salário de miséria pro cara, ele não vai se aprimorar, cara. Consegue entender? Eu vivo numa realidade, essa briga não é por mim. Bem a realidade não é por mim. Meu salário é bom pra caramba, eu sou funcionário público, não me orgulho muito disso. Tá? Porque o funcionalismo público ele traz algumas demandas que não são legais, tá? Mas por gostar muito da minha profissão, eu estou na condição que eu estou. Mas tem outras lutas e etc e tal. Mas o terceirizar um serviço essencial, cara, sabe? Não tem como, irmão. O serviço SAMU 192 é um serviço essencial. E hoje, o nível mais avançado, que é o suporte avançado de vida, está terceirizado. Ano passado saiu uma empresa chamada OZZ. Os caras saíram devendo o salário de dezembro, irmão, para enfermeiro, para técnico, para socorrista, cara. Ô, Vitor, eu vou... Dever o salário de dezembro, os caras passaram a virada do ano sem salário, cara. Ô, Vitor, eu vou tentar... Tu acha que tá há 2 anos de pandemia, os caras dando o sangue para trabalhar só com gente com Covid? Nós estamos Tu com acha problema que é no Marieta justo? também, né? Hã? Marieta também está com problema com relação à terceirização, não é isso? Também, agora no centro obstétrico, né? Deixa eu só apertar o Vitor aqui no sentido seguinte, nós estamos falando de saúde, mas eu vou puxar para a educação. Aqui em Itajaí hoje, parte da educação já é terceirizada, que são as escolas conveniadas, né? Então, até para atender a demanda de vagas por creches, a prefeitura decidiu fazer isso. Então, isso acontece em vários municípios. Na educação também tu seria contra, ou tu, na questão das creches particulares, esses convênios que são feitos, poderia ser feito algum tipo de parceria? Eu acho que se for construído de uma forma idônea, eu acho que não tem problema nenhum. A parceria com a iniciativa privada é muito boa desde que haja idoneidade, desde que haja relações claras, sabe? A transparência da mais pura possível. Que aí tu consegue ter um bom relacionamento. Agora, quando uma empresa começa a sucatear o servidor, quando ela começa a sucatear o serviço, a deteriorar aquele serviço que poderia, de repente, ser melhor cedido pelo próprio município ou pelo governo do estado, aí eu sou totalmente contra. Vamos para a pergunta lá? Bora. Vamos para a primeira pergunta. Tem um amigo teu mandou uma pergunta para ti. Sabe até se tu votou nele. Vamos lá. Bom, falta pouco, Vonei. Vamos, Vonei. Vamos, falta pouco. O cara pega uma pegadinha dessa para mim ali, Vitor. Ele não queria mandar quando eu falei que era com o Robson, não vou mandar. Falou, na hora. Em 5 minutos chegou a pergunta do Vonei. Quando eu falei com o Robson, você tem que... Vocês não fazem uma coisa dessa, o cara é meu chefe. O homem é meu chefe, pô. Aí, ó, posso soltar? Pode soltar. Ele já tá com a cara assustada. Olha, não tá bem. Qual o compromisso da sua candidatura de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFRE? E se eleito, renovo a mesma pergunta. Qual o compromisso do seu mandato de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFRE? Eu rodei o estado todo, cara, levando treinamento, né? Eu fiz aquelas cidades lá na divisa com a Argentina, São Miguel do Oeste, Palma Sola, São José do Cedro, Anchieta, Dionísio Cerqueira, que aí é divisa mesmo com a Argentina. De lá para cá eu vim varrendo tudo. Todas as cidades eu levei um treinamento. Levei várias capacitações, inclusive de âmbito internacional, né? E eu construí um currículo, Robson, Léo, eu construí um currículo todo voltado a uma área, a minha área, a área que eu tenho paixão em fazer, cara, que é o SAMU 192, que é salvar a vida. Se tu for analisar o meu currículo hoje, ele é todo voltado para salvar a vida, tem tudo lá. Emergências clínicas, emergências traumáticas, sírio-libanês, todas as clínicas, eu procurei tudo que tinha de melhor para poder oferecer o melhor serviço. Porque para mim isso é um cálculo. E o resultado do cálculo, sabe quando tu faz aquele fechamento assim que tu chegou no produto final do cálculo? Sim. Para mim o produto final ali é salvar vidas. Tá? Salvar vidas. Só que eu consigo fazer isso, cara, saindo de ambulância cada vez que me chamam. Tá? Cada vez que chamam, eu vou lá numa casa e atendo aquela pessoa que está em estado emergencial. Ou lá num cruzamento, numa rua, numa avenida. Eu consigo fazer isso de uma vez por vez. Tá? Diferente disso, o cara que tem a caneta na mão, com uma canetada só, ele consegue resolver o problema de centenas de milhares de pessoas às vezes. A busca é diferente, é pela caneta. Mas o resultado do cálculo ainda é o mesmo, cara. Salvar vidas. Tá? E eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir.
em virtude da minha história, em virtude de tudo que eu construí, tudo que eu passei, eu já fiz muito por mim. É diferente do cara que não fez nada pela própria vida, tá? Tem gente que não faz nada por si. E aí ele entra na política, tu acha que ele vai fazer uma coisa por quem? Primeiro ele vai fazer para ele, depois ele vai fazer para os outros. Eu já construí minha carreira. Eu já construí minha vida. Só que eu cheguei no resultado do cálculo que o próximo avanço é, eu preciso da caneta, cara. Senão tu não consegue continuar o avanço. Se tu procura o produto final, que é salvar vidas, tu precisa dar um passo para frente. E um passo para frente é entrar na política. Mas qual o compromisso do Vitor com o Itajaí e com a ANFRE? Ou a tua candidatura ela é de fato estadualizada, então assim, é o estado inteiro e não há esse compromisso regional? Porque essa foi a pergunta do prefeito. Vamos lá. O meu bisavô, chama-se, já falecido, né? Isidoro José de Almeida. Ele foi, inclusive, presidente do sindicato, né? Dos estivadores. Ele foi um terrestre, né? Terrestre é uma outra categoria, mas é portuário Mas ele também. chegou a ser presidente do sindicato dos portuários aqui em Itajaí. Dos estivadores, desculpa. Sim. Dos estivadores. Isidoro José de Almeida. A minha bisavó, Maria Eugênia, morava na São Paulo com a Odílio Garcia. O Odílio Garcia, não tem como ser de Itajaí se não conhecer o Odílio Garcia. Não conhecia a história do Odílio Garcia. O Odílio Garcia, ele era irmão da tia Doraci, casada com meu tio Júlio. Tá? Então, assim, eu fui batizado na igreja de São Cristóvão. Da parte da minha mãe, todos eles ali da Itaipava para cá. A grande parte da família ainda permanece em Itajaí. Tem como tu fazer uma projeção ao futuro sem recorrer ao passado? Não tem como, no mínimo, tu esquecer tua família. A minha família é daqui, cara. Eu posso não ter o sotaque, porque, de fato, eu passei por várias outras cidades. Morei, inclusive, saí de casa com 16 anos, cara. Só que eu sou obrigado a recorrer à minha história, ao meu passado, e a minha história pertence aqui. Então, Itajaí vai ser prioridade no mandato do Vitor. Tá aí, tá respondido, prefeito. Tá satisfeito, prefeito? Depois eu pergunto para ele. Só vir um pouquinho mais para ti aqui, assim. Aí, fechou. Fechou, André? Era isso? Falando na direção. Isso, é porque tá viradinho. Aí, já fechou. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima aí. Qual é a projeção que o Vitor faz de eleição dentro do PL? Só pode segurar um pouquinho, André. Isso. Vamos falar de viabilidade. O Vitor escolheu o PL por uma questão ideológica, até porque o presidente foi PL, então, né, o pessoal que acompanhou bastante, imagino que tenha sido esse motivo também, foi o que tu falou. Agora, em questão de viabilidade eleitoral, tu fez conta, o PL vai sair com chapa completa, como é que tá isso daí? Quantos votos acredita para se eleger? Foi assim, ó. Quando fui falar com o senador, ele pediu para que eu fosse por cidadania. Jorginho? Não tinha como, né, cara? O Partido de Cidadania é um partido de centro que transita pela esquerda. Não é difícil olhar para mim e ver que eu não faço parte dessa galera, né? Apesar da barba, né? Para com isso, cara. Pelo amor de Deus. Karl Marx tinha barba branca, cara, não preta. Tá bom. E a leitura que ele fazia era a seguinte: tu vai para Cidadania, faz uma dobradinha com uma deputada federal que é enfermeira também, faz uma dobradinha exclusiva com ela e a gente garante tua candidatura. Carmen Zanotto. E aí eu fui para uma sinuca de bico terrível, né, cara? Porque daí eu não conseguia provar o meu valor pro senador, né? E eu fui conversar com a Carmen Zanotto, né? A gente fez um acerto fenomenal. Só que eu expliquei para ela, vai ser bem difícil, cara, vai ser bem difícil. É extremamente... deteriora a minha história eu ir para um partido de centro-esquerda, sabe? Eu não consigo depois disso, apesar de existir toda uma garantia de... Uma garantia, os termos eram garantias, porque o número de votos, né, que um deputado estadual precisa por cidadania é quase a metade do que precisa para ir pelo PL. Né? Só que a gente tinha número, né? A gente tinha o apoio da Lux Brasil, o presidente da Lux Brasil estava comigo no dia. E quando eu comecei a fazer o cálculo para o senador, eu mostrei, olha, no conselho de enfermagem do Estado, nós temos ali cerca de 80 mil profissionais, e aí a gente tem uma leitura daqueles que não estão regulamentados com o conselho, né? Que são outros aproximadamente 20 mil cabeças. Então nós temos aí 100 mil profissionais da minha classe específica em todo o Estado. Sim. Qualquer livro de estratégia política, estava falando isso com o Robson antes, qualquer livro de estratégia política aponta que um representante de uma classe, de uma categoria, ele pode atingir até cerca de 40% de representatividade. 40% de 100 mil profissionais é 40 mil pessoas, certo? E numa leitura mais pessimista, esse cara pode atingir aí de 10% a 12% de representatividade. 10% de 100 mil profissionais são 10 mil profissionais, certo? Então, em números, já está comprovado que há possibilidade.
Agora eu só preciso alcançar esses números, atingir essa população específica, né? Como eu te falei, o Robson, muito mais experiência do que eu, sabe disso. A gente precisa ter um nicho. Embora eu gostasse muito de abranger toda a população, a gente sabe que não agrada todo mundo. Até mesmo porque o discurso de saúde, por vezes, não agrada. O discurso de direita, de conservadorismo, essa coisa chata que muita gente pensa, não agrada. Mas eu preciso mostrar a originalidade, né, cara? Eu sou isso. Infelizmente, quer dizer, felizmente ou infelizmente eu sou isso. Para muita gente vai ser muito bom, para muita gente é muito ruim. Eu não posso chegar aqui e tentar mostrar um cara que eu não sou. De repente, lá na frente, eu tenho estabelecimento aberto, ô Léo. Eu tenho empresa aqui em Itajaí, na Reinaldo Schmidhausen, né? Então, eu não posso prestar um desserviço, daqui a pouco tem alguém lá batendo na porta e eu não vou querer me incomodar, cara, sabe? Mas, eu Vitor, tenho um bom relacionamento com a população, eu trabalho num serviço essencial, eu bato na porta de todo mundo, eu sou obrigado a atender várias pessoas doentes, então eu não posso me comprometer mostrando uma pessoa que eu não sou de verdade. Ô, Vitor, mas qual é a projeção que o partido tem feito assim com relação a número de votos? Números? 30 mil. 30 mil. 30 mil. 30 mil para ser eleger deputado estadual pelo PL. A possibilidade não, né? Sabe? Precisava Não, de claro, mais, claro. menos, Bola de cristal, Eu tô dizendo ninguém 30 tem, mil é mas um assim, número de é um- corte. é um número para se atingir. É o número que a gente vai buscar. Uhum. E quem são os cabeças aí dentro do PL já que tem mandato, vamos dizer assim? Tem muita gente boa, tem a né, cara? campanha- Muita gente tem a Ana grande, Campanholo, que é- Gessé Lopes, que eu particularmente Gessé. sou fãzaço do cara. O Gessé Lopes, para mim, fez um Com- baita de um serviço como deputado Com estadual. o PL aqui em Itajaí tem algum problema? Não, porque o PL em Não, Itajaí está não ligado tem. ao governo municipal, Não tem- mas... são leituras diferentes, né? Quando eu procurei o PL lá com o senador da República, Sim. lá pelo Estado, que tinha um alinhamento com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o município, apesar de que eu tenho um bom relacionamento com o Denísio, né? Uhum. Mas também era só. A gente busca, né? Depois, dentro da política, tu tem que, né, fazer Tentar construir. essa política da boa vizinhança e tentar construir algo, né? Eu procuro agora, Robson, trabalhar enfim, com propostas propositivas, né, que possam somar, que possam construir alguma coisa. Mas a gente sabe que nem todo mundo pensa da mesma forma, né? Uns tentam por um caminho, outros tentam por outro. O meu ingresso para o PL foi pelo Estado, foi lá direto com o senador da República, tanto que eu nem conhecia quem fazia parte daqui dentro do município, né? Mas que agora, depois de estar na legenda, aí a gente vai conhecendo as pessoas e vai mais uma vez tentando construir algo que seja importante, bom, né, para o município. Perfeito. O PL vai ter candidato, a princípio, né? Candidato a governador, vai ter candidato a senador, mas tens alguma dobradinha com o deputado federal? Cara, tem um deputado federal que particularmente assim eu me ajudou muito, né? Entende as nossas pautas, defende, né? E acabou construindo um legado muito importante. É uma pessoa que eu acredito, tenho confiança, tenho amizade, que é o Coronel Armando, lá em Joinville. O gabinete dele fica na frente do 62º Batalhão. E o Coronel Armando, ele tem uma ligação muito próxima com o Bolsonaro, né? Inclusive, das vezes que estive em Brasília, o Coronel Armando sempre destrinchou tudo lá para mim. Fez essa ponte fez pra lá. uma ponte muito boa lá. E eu vejo que, como o acesso é direto, viabiliza muita coisa, né, cara? Dentro da política, tu precisa construir pontes, né? Tu precisa construir pontes para facilitar o acesso. E o Coronel Armando, eu vi que foi um cara que não só auxiliou na ponte, mas como construiu um legado, né? Tem uma história, tem uma representatividade, e essa ligação direta com o governo federal acaba auxiliando muita coisa, né? Uhum. Eu vendo, vamos numa situação hipotética onde há uma reeleição do governador Moisés e a eleição do Vitor para deputado estadual. Tu prefere sentar para tentar um alinhamento ou tu vai para cadeira de oposição e segura Moisés que vai vir bomba? Ô Léo, eu de algum tempo para cá, eu tenho analisado a política da seguinte forma: eu preciso representar uma classe, eu preciso representar uma população, certo? Eu preciso fazer isso da melhor forma possível para a população, não para mim, não para o meu ego. Apesar de ter os meus pareceres, as minhas convicções, eu vou buscar aquilo que seja melhor para a minha região. Mas com certeza não vou vender minha alma para o diabo, irmão. Se a coisa acontecer da forma incorreta, vai levar trolha. Fechou? Vamos para a segunda pergunta, então? Vamos lá? O senhor, caso eleito, quando receber as demandas do nosso setor, estará comprometido com os pedidos por tempo indeterminado? Ou existe a possibilidade de uma mudança de estratégia durante o mandato? Qual é o setor? A pergunta do Laércio, presidente do CDL, Vitor, é no sentido assim, ó,
muitos candidatos eles vêm e não cumprem o mandato, né, quando eleitos. Então, assim, essa estratégia, o setor dele, no caso CDL, né, os lojistas. E a pergunta é nesse sentido: há uma possibilidade do Vitor eleito vir a não cumprir o mandato para ter uma eleição ali em 2024 como prefeito ou vice-prefeito? O vereador não tem lógica, né? Mas como prefeito ou vice-prefeito? Ou o Vitor cumpre os 4 anos de mandato? Em hipótese alguma, eu cumpro os 4 anos. E vai estar à disposição para atender o setor empresarial, Com as certeza. entidades, Ô, Robson, entidades de classe? No pico da pandemia, cara, embora seja enfermeiro, eu passei por alguns serviços. Até né? porque o Vitor é empresário também. Eu coordenei o programa tuberculose, fui para HIV, AIDS e hepatites virais, fiquei um tempo em Brasília, em alguns congressos lá, entendendo essa dinâmica das epidemiologias. Na época nem se falava, isso faz mais de 10 anos. E eu acabei entrando em contato com algumas informações técnicas, por exemplo, de máscara, né, de agentes virais, de agentes patogênicos, que não são informações que estão no cotidiano. Né? Então, eu acabei digladiando muito com a grande mídia em relação ao Covid. Né? Tem nas minhas mídias, tem nas minhas redes sociais, um monte de coisa que eu escrevi, coisas que eu argumentava, coisas que eu pelo menos perguntava. Por quê? Tá? Por quê? Por que a obrigatoriedade do uso de máscaras? Se a gente sabe que a capacidade de filtragem de uma PFF2 ou de uma N95 já não é capaz de segurar um vírus, que tem tamanho em nanômetros e a capacidade de filtragem é em micras. Tá? Então, por que tornar isso obrigatório? Por quê? A gente, estou num partido liberal, né, cara? A gente defende, todo mundo que é conservador, defende a ideia do liberalismo econômico, da liberdade de expressão, né, da liberdade de ir e vir principalmente. E eu via que algumas demandas vindas do Estado e até mesmo do município não eram corretas com aquilo que é a base da biologia. E aí quando tu confronta um dado com outro, tu pensa, porra, estão fazendo uma balbúrdia, cara, dentro da saúde. Isso está errado. E um exemplo disso foi quando aqueles decretos de fecha tudo, de lockdown e aquela patifaria toda que não serviu para nada, prejudicou muito o setor empresarial. Não é porque eu tenho empresa, irmão, que eu fui contra isso. Tá? Mas é por entender que aquilo ia dificultar muito a nossa economia. Por uma questão técnica. E que por vezes, e também por questão técnica, e que por vezes as pessoas que não entendem de nada desse escopo vão ser prejudicadas. Tu quer ver só uma coisa, cara? Bem no início da pandemia, ali por abril, eu atendi em Cabeçudas um cara que tentou suicídio. Ele passou a faca na circular do pescoço, deu 2 tocadas no tórax e cortou os 2 punhos. Tá? Eu atendi ele na rua, na principal ali de Cabeçudas, embaixo de uma casa, até tem uma bronca lá na família que estava debochando, quer se matar e coisa e tal. Eu parei a viatura para atender o cara, a gente acudiu ele ali, pô, irmão, o que aconteceu tal? Meu, cara, eu quero me matar. Tu tá ainda com ideação suicida, cara? Não, pô, eu acabei de falir o meu 3º hotel. O cara tinha 3 hotéis, depois eu soube da história, né, dele. O empresário, 3 hotéis. Em Cabeçudas, em abril, manteve folha de pagamento, a pandemia já vinha se arrastando desde fevereiro, manteve folha de pagamento, não mandou ninguém embora, ninguém veio pro hotel, faliu. Se tu não tem um valor de caixa, tu leva a tua empresa pro chão, irmão. E juntos os sabe? empregos. E quando tu confronta isso, aquela informação que a mídia, que a Globo tentava passar, porque não sei o quê, porque vai morrer, porque, pelo amor de Deus, cara, quando tu começa a confrontar os dados, sabe? Eu me posicionei várias vezes. Uma delas, teve uma vereadora e um vereador aqui do município que tentaram colocar leis de obrigatoriedade de comprovante vacinal e de fecha tudo, e não sei o quê. Cara, eu estava na cabeça de um partido na época e já fazia parte da Lux Brasil. Cara, a gente levantou vários ofícios, inclusive daquela associação dos bares e restaurantes da Praia Brava, tá? Um documento daquele, consegui um documento também do CDL, se não me falha a memória, e a gente apresentou aquilo. Olha, estamos entrando com um ofício para parar com esse negócio do lockdown, quebrar o decreto do prefeito, porque isso não existe, pô. Tu vai fechar as empresas, não tem nada a ver uma coisa da outra, cara. Lockdown. Quem queria fazer isso aí? Acho que foi a vereadora Ilda, não foi? Não quero ser injusto. Não, pode falar, não tem problema. Ilda Deola e o Otto. Aí a gente bateu naquilo ali, cara. Fiz vídeo falando sobre liberdade, falando sobre Vitor, a possibilidade de as aqui, pessoas... é um profissional da saúde que está falando. É um profissional da saúde que está falando, está olhando para o outro lado. Espera, eu sou da saúde, eu quero cuidar e tem que cuidar das pessoas que estavam doentes e fazer o trabalho preventivo também, mas temos que dar continuidade no trabalho. Então foram muitas pessoas, Vitor, eu tenho muitos casos, você sabe que eu tinha uma bandeira junto aos MEIs, os microempreendedores individuais, que foram os que mais sofreram. Os profissionais liberais, aquele vendedor que vendia caldo de cana lá no mole, aquele que vendia balinha no semáforo, aquele que vendia o encanador, o eletricista, esses profissionais simplesmente deixaram de arrecadar.
E tiveram dificuldade de sustentar suas famílias naquele claro. período. Aí, Léo, quando eu falo em colocar dentro da política, em ingressar no escopo político, profissional, técnico, eu estou dizendo exatamente o seguinte. Se o cara entende, tá, desse processo e joga uma informação técnica numa Câmara de Vereadores, tu, no mínimo, dificulta uma proposta errônea que seria o fechamento das empresas. Né? Se tu leva o caráter técnico, informações precisas, cara, tem na capinha do pacote da máscara, máscaras de alto poder de filtragem, como PFF2 e N95, tem lá a capacidade de filtragem. Tá lá, sei lá, 5 micras. Tá? Para tuberculose, que tem o bacilo de Koch, a bactéria que transmite a tuberculose, ou que o indivíduo adoece com tuberculose, ela tem 10 micras. Se o poder de filtragem é de 5 micras, seria o suficiente para segurar o bacilo de Koch, certo? A bactéria da tuberculose. Sim. Mas quando tu fala num agente viral, quando tu fala num Covid, tá? Num SARS-CoV-2, tu tá falando em 0,02 nanômetros, irmão. É como tu segurar um balde d'água com uma peneira na cara. Vai passar, pô. Não vai segurar. Aí, pô, fecha isso, fecha aquilo, máscara pra tudo quanto é lado. Teve discurso da Globo que eu vi o pessoal fazendo alusão às pessoas a fazerem máscara. Costura uma máscara, pega um paninho, bota na cara. Que isso, cara? Tu não poder entrar no estabelecimento. Eu contei isso em outra entrevista. Tava dentro de uma casa de sinuca, tá? Eu gosto de jogar uma sinuquinha, tomar uma cerveja e tal. Isso era na época da pandemia. Tava lá jogando sinuca, tomando cerveja, comendo amendoinzinho. Chegou o pessoal da vigilância sanitária. Coletezinho branco, cara, 1,60 m de altura, nada contra os baixinhos, mas aquele 1,60 m com aquele roupa da vigilância sanitária, parecia que ele tinha 5 metros de altura. E ele chegou para mim, cadê tua máscara, cidadão? Mas uma abordagem, nem a polícia faz uma abordagem daquela. Cadê tua máscara, cidadão? Eu falei, tá aqui no bolso, camarada. No bolso não dá, né, cara? Tu tem que colocar ela... Eu falei, não, cara, não tem como colocar porque eu tô comendo amendoim, tomando cerveja, jogando sinuca. Não, mas então deixa ela pendurada aqui na orelha. Eu falei, tá, tu diz então que se eu tirar ela do bolso e colocar ela na orelha, aqui penduradinha assim do lado, daí tá tudo certo? Não, daí tá tudo certo, senão tu vai ter que sair daqui. Irmão, eu parei assim, cara, aquilo me deu um déjà vu, assim, eu pensei na hora na minha mãe, cara, sabe? Que... com muita dificuldade, com muita custa, me incentivou, pagou um monte de estudo meu mesmo, sem condição nenhuma. O que eu ia dizer para ela, cara? O que eu vou dizer para meus filhos? Que, na época teve uma pandemia e as pessoas eram obrigadas a usar máscara. Eu fui obrigado a colocar uma máscara que não funciona, mas só para me poder ficar no lugar. Não tá certo, no mínimo não tá certo, cara. Sabe? E ver que a própria política era aqueles que eram para defender a população, os empresários, aquilo que movimenta o sistema, ninguém se prontificava a usar o microfone para falar, pô, vocês estão errados. Vocês estão trazendo um desmando, vocês estão trazendo ordens que não existem, porque são incongruentes com a informação técnica. A biologia básica humana é simples, pô. Até aqueles que usaram, que tentaram usar, infelizmente foram censurados pela própria mídia e pela própria mídia digital, né? O próprio YouTube. Eu espero que esse episódio fique no ar, sinceramente. E aí, cara, nós tivemos pessoas... Pra cair já. E aí nós tivemos pessoas como Nise Yamaguchi, tá? Uma baita cientista, cara, sendo envergonhada por um Renan Calheiros. Nós tivemos aqui cientistas, cara, como o Dr. José Luiz Nasser. Sem credibilidade alguma. Dr. José Luiz Nasser, baita de um cientista, médico, pneumologista. O cara é um fenômeno, sendo esculachado por um qualquer, cara. O Renan postou essa semana e elogiou o próprio discurso na internet. Esqueceram de mudar o login. Ele mesmo elogiou. Ele fez uma postagem. Baita discurso, aí tem um comentário assim, boa, senador. Ele mesmo. É um artista, né? Vamos para a terceira, que nós estamos estourando tempo. Vamos para a terceira pergunta aí. Para a gente se encaminhar para o nosso encerramento. Já deve estar chegando aí nos 50, André? Estamos agora com 43. 43. Não pode privilegiar o Vitor aí, senão vão dizer que tu estás protegendo. Essa pergunta do Márcio, que é portuário lá da Intersindical. Em Itajaí existem muitos pré-candidatos. Já estão em pré-campanha, já estão trabalhando forte na próxima eleição para deputado federal e estadual. Você, como pré-candidato, estaria disposto a se sentar com as lideranças políticas da nossa cidade e fazer um projeto pela nossa cidade, abrindo mão do seu projeto pessoal e do seu projeto partidário por um projeto por Itajaí, pelo amor pela nossa cidade? Antes de lançar a pré-candidatura, eu busquei fazer isso, cara. Tá?
Eu busquei fazer isso com vários nomes. Da minha parte, eu sentei com muita gente para conversar, cara. Não teve muita conversa. A gente viu várias pessoas com os seus ideais, com os seus Egos seus aflorados. egos, né? Eu tive muita conversa nisso. Né? E tem prova. Então, por falta de tentativa, não foi, cara. Pode falar qualquer coisa contra mim, menos que eu, não sentei com ninguém para conversar. Senta na mesa para dialogar. Eu trouxe muita conversa no município. Mas é que é difícil, né, cara? O nicho da saúde é um nicho que quem não entende prefere, de repente, não, vamos deixa pro lado aí, porque depois a gente vê. A saúde a gente vê depois. Tá A aí, economia a gente vê depois. Tá aí, Léo. Acho que nós tivemos um aumento considerável de eleitores aqui na cidade de Itajaí para essa eleição. Eu acompanhei tudo que Foram mandou para mim. um aumento de quase 11% de eleitores de 2020 para cá. Então tem muita gente que de Isso repente... torna Itajaí o segundo maior colégio, não, o terceiro? Quinto Não, maior colégio. quinto Maior colégio. E muitas pessoas não acompanharam o Vitor na última eleição e vão ter oportunidade agora de te acompanhar. Pessoas que vieram de outras cidades, até porque Itajaí tem esse movimento migratório muito grande em virtude do crescimento econômico. Então, pessoas que vão ter oportunidade de conhecer o Vitor depois desse podcast. Então, obrigado, Vitor. O nosso movimento é para isso, para que Itajaí tenha representação política e a gente está abrindo espaço para todos. Legal. Vamos ver um pouquinho da mídia aqui. Só agradeço. Vamos dar uma olhadinha lá. Instagram do Vitor é Enf, né? De enfermeiro. Enf Victor Nascimento. Beleza? Tá lá 37 mil. O lançamento, Léo, o lançamento seguidores. da pré-candidatura Isso é um também fenômeno da é mídia enfermeiro. social. Até Enfermeiro agora, Vitor Nascimento. de todos que nós tivemos aqui, é o que tem mais seguidores no Instagram. Hein? Vai ter que trabalhar para isso daí virar voto. Difícil, cara. Difícil. Não, se seguidores significasse votos. Mas se fosse fácil, todo mundo se elegia, né, cara? É isso aí mesmo. Exatamente. Pergunta do Marcílio pra ele. Marcílio? Tem que saber que, para ser itajaense, tem que saber que ano que o Marcílio foi campeão estadual. Aí tu me pegou, cara. Com data isso é terrível. Isso lascou, então. Se tu falar 63, tá certo. Bom, tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Ali com a Carmen. Já que é para derrubar o episódio, vamos derrubar com arma agora, então, vai. Ó. Isso daí é discurso de ódio, Vitor? Talvez, coloca o som aí que a gente já vai saber. Não. Aí vai derrubar, vai vencer demais. Eu só não quero ser processado. Como é que é aí? Conta aí pra nós. Aqui eu É que nós não temos som ligado no computador, não vai adiantar. Tranquilo. Mas explica pra nós aí. Aqui eu tô falando para as pessoas, eu tô tentando quebrar uma narrativa, né? Eu sou armamentista, tá? Eu tenho algumas armas e eu sou CAC, tenho o registro na PF também. E eu acredito que as armas, para o cidadão de bem, elas trazem uma sociedade mais equânime, tá? No sentido do confronto com a criminalidade. O pai de família, a pessoa de bem que ela quer ter uma arma, ela pode ter. E se tornou um currículo, cara, tu ter uma arma. Se tu quiser saber quem que é a pessoa, de rápido assim, pergunta se ela tem uma arma. Tu já vai saber que ela tem renda, casa, nome limpo, idoneidade, não está respondendo nenhum processo, tem avaliação psicológica em dia, porque tem que ter, fez prova na Polícia Federal, arma legalizada, né? Não estou falando de arma fria. Claro. Tá? A pessoa que tem uma arma legalizada, ela tem um currículo na mão, cara. Tá? Então, a pessoa que ela quer ter uma arma para sua defesa ou para a defesa de sua família, se ela comprovar essa idoneidade, se ela comprovar a capacidade de poder ter uma arma, que ela tem a arma para proteger a sua... Independente da concordância ou discordância, existe um dado que é irrefutável, que é a diminuição drástica nos homicídios no governo Bolsonaro. Recorde de armas na mão da população e recorde de baixa no número de homicídios. Isso é um dado estatístico. Matemática. A gente matemática, a gente deixa pelo menos mais equilibrado o processo, né? Vamos lá. Tá aí com o presidente. Não, mas tem outro que é mais legal. O presidente ele já tá. Agora aqui com a Carmen Zanotto. Não deu jeito mesmo de não fechar deu a dobrada aí, dobradinha. então. Não, mas assim, a gente tem um relacionamento muito próximo por conta, né? Ela é enfermeira, eu sou enfermeiro, então... É uma lutadora da causa da saúde, né? Tem que ser reconhecido. Meu Deus do céu, cara. O que ela trouxe de recursos para a saúde no Estado, tu vê, não temos uma relação ideológica, mas temos uma relação profissional e um respeito mútuo. Eu estou aqui dizendo que ela tem uma excelente trajetória e é uma excelente deputada federal. Bacana. Volta ali, vamos lá. Tem aqui, quem é aquela? Daniela Rainer, vice-governadora. Boa também? Pessoa muito Eu acho bacana. ela sensacional, cara. Eu acho ela uma pessoa muito honesta, Estive muito com ela clara nos objetivos. Estive com ela Pessoa muito idônea. alguns meses atrás. Ela é pré-candidata federal, né? Federal. Pelo PL também? Uhum. Baixa mais aí. Pode escolhe alguma coisa aí pra nós. O que vocês colocarem aí. É que eu não sei o que é. Mostra aí alguma coisa que tá mais que tu queira comentar. Mais para baixo, então. Mais para baixo.
ali com o Jorginho Melo e com o Marcelo Queiroga. Bacana, Aqui- ministro da Saúde. Treinamento. Tá aí. Vamos mostrar aquele treinamento ali? Aqui é um treinamento que eu dei pro pessoal da PRF. Inclusive, esse treinamento aqui é um treinamento para autossalvamento, né? Para o policial se autossalvar em um evento de ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca e tal. Inclusive, esse dia aqui antecederam 2 dias daquele evento em que um criminoso arrancou a arma de um policial rodoviário e matou 2 pessoas lá no Paraná, lembra? Lembra desse evento? Policiais, né? Matou 2 policiais. Ele Foi? arrancou a arma de um e matou 2 E policiais matou os dois, rodoviários. Isso Esse também. evento aqui foi um dia antes. Isso aí é Airsoft, Massa foto, né? é um Massa. esporte fenomenal. Isso é um outro treinamento, pessoal da inteligência da Polícia Militar. Tu tem arma, Robson? Não. Tem o estilingue. Que é bom também. Isso aí é lá em Brasília. Não tem. Lá não com o tem. senador da República. Lá Não tem com o Jorginho estilingue, não. Melo. Tá aí, bacana. Tá aí, show de bola. Quem quiser conhecer mais, então, que moto? Tem uma moto ali? Tu gosta de moto, hein? Chegasse de moto Gosto, ali embaixo, abrir gosto. ali. Final de semana, quando dá, eu gosto de curtir um pouco a... Mas tu tava olhando pra quem? Que essa cara de bravo? Ah, isso aí faz parte do... Foi para do show? Pô. Ah, então tá. Volta lá pro começo, então. Vamos mostrar novamente ali. Enf Victor Nascimento, Enf de enfermeiro, beleza, pessoal? 37 mil seguidores, de longe é o pré-candidato que a gente falou aqui, que tem mais seguidores. Tomara que isso vire voto. Com certeza não é automático, a gente sabe disso, mas que a tua ação na mídia social certamente pode influenciar e vai influenciar muito na tua eleição, não tenho dúvida disso. Legal, legal. Tomara. A gente tá em busca desses números também. Obrigado, Vitor. Obrigado mais uma Obrigado vez, aí tá? pela participação. Deixa um recado pro pessoal, hein? Posso deixar um recado? Fica à vontade, aquela câmera lá. O recado... Aquele para fazer o Reels? Aqui é o que tu faz, o que tu quiser depois, cara. Vamos para um recadinho simples, então. Seja qual for a projeção que você tiver para sua vida, não desista. Tá? Eu trago isso como um exemplo de casa. Não desistir. E não desistir não é não desistir de grandes projetos, de grandes coisas. É não desistir de coisas pequenas. Pessoa que fala, eu vou visitar minha mãe amanhã, e quando acorda no outro dia está nublado, está chuvoso, eu não vou não, ela desistiu. Quando ela está no sofá, assistindo televisão, vou lá tomar um copo d'água. Não vou não, desistiu. Quando a pessoa se habitua a desistir de pequenas coisas, desistir torna-se um hábito. Por isso, não desista das pequenas coisas, que você também não vai desistir das coisas grandes. Eu acho que a persistência é uma marca registrada aí na minha trajetória. Isso aí. Tá aí. Robson Coelho. Então, obrigado pela oportunidade. Foi uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho mais o Vitor. Te agradeço mais uma vez aí, Léo. Pessoal, obrigado Vitor, obrigado Robson, obrigado a você que está aí assistindo o nosso podcast. Dá aquela curtida, aquela comentada, aquele compartilhamento, coloca para frente esse episódio. O nosso intuito aqui é mostrar para o itajaiense quem são os pré-candidatos que têm vínculo com a cidade, para que o voto do itajaiense seja preferencialmente colocado em candidatos que têm compromisso com o Itajaí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!